Olá, meus alunos 1602, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu trouxe aqui para vocês uma fixação, tá, do conteúdo que nós trabalhamos na nossa aula anterior, né, que falava sobre os graus dos adjetivos. Então eu decidi fazer esse vídeo com esses exercícios para fixar, né? Então vamos lá, para relembrar, recapitulando. Adjetivos é aquela classe de palavras que dá uma característica ao substantivo, né? Beleza. E aí nós vimos que os adjetivos, eles aparecem, né, no grau normal, eles podem aparecer no singular, eles podem aparecer no plural, sempre concordando com o substantivo. E na nossa última aula falamos também do grau dos adjetivos, tá? Então, toda vez que fala grau dos adjetivos, eu estou dizendo que o meu adjetivo ele pode se manifestar em 3 graus diferentes, ok? Então, o meu adjetivo ele pode se manifestar num grau comparativo, no grau superlativo absoluto e no grau superlativo relativo. Então, o grau comparativo é o mais comum, eu acredito que seja assim, o mais fácil de vocês lidarem, tá? Porque é o grau que compara uma coisa com a outra, um ser com o outro, um objeto com o outro. Eu faço comparações, tá? Então, se eu trabalho com grau comparativo de superioridade, eu vou dizer que este cão é mais feroz que aquele. Eu vou utilizar a palavra mais, porque eu quero dar uma ideia de superior, de superioridade. Quando eu quero dizer que uma coisa é igual a outra, eu quero comparar seres, né, da mesma espécie, e eu quero dizer que é igual. Então, eu posso dizer que este cão é tão feroz quanto aquele. Então, tão quanto. Eu dou uma ideia de igualdade. E quando eu quero comparar uma coisa com a outra, dando ideia aí de inferioridade, eu vou usar qual palavra? Menos que, né? Então, ó, este cão é menos feroz que aquele. Então, menos aí para dar uma ideia de inferioridade, ok? E aí eu quis trazer aqui os 2 graus que os alunos ficam assim meio confusos e é bem simples, tá? Então, ó, eu coloquei aqui na número 1. Troque os adjetivos em destaque para o grau superlativo absoluto. Então, eu botei aqui hoje, gente, mas eu coloquei um exemplo só, né? Então, vamos apagar aqui, é tudo no singular. Troque o adjetivo em destaque para o grau superlativo absoluto. A prova estava difícil. Então, o meu adjetivo aqui em destaque é a palavra difícil. Percebam que o grau está normal. Então, difícil é um adjetivo porque está dando uma característica para o substantivo prova. A prova que era difícil, ok? Então, vamos lá. Difícil, adjetivo no grau normal. Agora, olha só. O grau superlativo absoluto, ele pode se manifestar de 2 maneiras, tá? Pode ser absoluto analítico ou pode ser absoluto sintético. Qual é a diferença de um para o outro? É bem simples. O analítico, ele pega este adjetivo e transforma ele em 2 palavras, tá? Dando um grau aí, porque quando eu digo superlativo, eu faço um exagero, não é isso? E o sintético, eu dou um acréscimo, mas tornando uma palavra apenas. Então, vamos analisar como é que fica. Então, ó, a prova estava difícil. Na forma analítica, eu tenho que dizer a prova estava muito difícil. Percebam aqui que eu peguei esta palavra no adjetivo comum, normal, e coloquei aqui duas palavras, 2 expressões. Eu peguei aqui um advérbio de intensidade mais o adjetivo. Então, eu trouxe aí para o meu enunciado um exagero, né? A prova estava muito difícil. Então, quando eu utilizo 2 palavras aí, eu digo que o meu grau superlativo absoluto está na forma analítica. Ok? E na forma sintética? Sintética é a forma simples da palavra. Então, ó, simples não, simplificada. Eu pego essas 2 palavras e simplifico em uma. Então, vai ficar a prova
estava. Então, olha o que eu faço. Eu pego o meu adjetivo normal e acrescento a ele um prefixo. Então, pode ser íssimo, pode ser ílimo, pode ser érrimo. Então, difícil vai ficar dificílimo. Dificílimo. Então, percebam aqui, ó, que eu botei o prefixo ílimo, ok? Então, duas palavras, analítico. Uma palavra com prefixo é a minha forma sintética. Este é a explicação do superlativo absoluto, que se manifesta dessas duas maneiras. Tem também o superlativo relativo. O superlativo relativo, ele também se manifesta em duas formas distintas: superioridade e inferioridade. A palavra já diz, né, gente? Superioridade dá ideia de superior. Mas aí, para vocês não se confundirem com talvez o grau comparativo, é simples. Não dá para confundir o superlativo relativo com o comparativo. Por quê? O comparativo vai comparar uma coisa com a outra. E o relativo não, tá? O relativo ele vai dizer que aquela coisa é a superior, tá? É a total, é o mais. E sempre vai utilizar um artigo. Então, vamos lá no exercício. Ó, grau superlativo relativo de superioridade. Olhem bem. Este professor é o mais simpático. Eu estou comparando este professor com algum outro? Não, então ele não é comparativo, tá? Percebam que antes da palavra mais, que me dá a ideia de superior, tem o artigo, tá? Então sempre vai existir um artigo aí antes desse mais. Então, o mais, a mais, tá? Para dar uma ênfase. Este professor é o mais simpático. Poderia ser, este professor é o mais bonito, tá? O mais. Agora, vejam na forma inferioridade. Superlativo relativo de inferioridade. A palavra já diz, é inferior, né? Então, eu vou usar o menos. Percebam. Este ator é o menos humilde da novela. Então, olha só, eu não estou comparando um ator com o outro, eu estou falando apenas deste ator, então não estou comparando. Eu tenho aqui a palavra menos, dá a ideia de inferioridade, mas esse O aqui, o menos, é que me diz que todo esse meu enunciado faz parte do superlativo relativo. Este ator é o menos humilde da novela. Ok, meus amores? Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que eu tenha sanado as dúvidas de vocês. Qualquer coisa a gente conversa na nossa aula ao vivo, ok? Um grande beijo a vocês, até a próxima!